Quem é fã de literatura em quadrinhos vai gostar da exposição que está acontecendo no Cine Teatro em Ibiporã. Trata-se de uma série de revistas e gibis que resumem a trajetória da história gráfica dos quadrinhos no Brasil durante os anos de 1880 e 1980. São 100 anos dos mais variados personagens em publicações nacionais. A exposição marca o Dia Nacional do Quadrinho, comemorado em 30 de janeiro. Nesta data, o chargista Ângelo Agostini publicou a primeira revista em quadrinhos no Brasil, em 1880, e depois as publicações não pararam mais. As primeiras publicações do Agostini, que eram situações de cotidiano, que eram situações da vida comum brasileira, com humor, e política com humor. Seguido de personagens. A partir dali começaram a surgir os primeiros personagens brasileiros e começou a se importar personagens americanos e publicar em revistas nacionais. Aí nós temos, por exemplo, na década de 30 foi uma década que teve muita criatividade, a ficção científica, Flash Gordon, Dick Tracy, Buck Rogers, Mandrake, Fantasma. Então tem um pouquinho da trajetória deles. A década de 40 foi quando surgiram os super-heróis. Um marco, porque a partir do Superman, 1938, a partir do Superman, o quadrinho houve uma explosão de público. O carisma dos personagens foi tão grande que ampliou demais o mercado. E começou a surgir vários outros gêneros, né? Na década de 60, já se humanizou os personagens de quadrinhos, já o Snoopy, por exemplo, já surge com mais intensidade. A revista da Mônica mesmo vem na década de 70. Então, na exposição de Ibiporã, nós fazemos um panorama dessa trajetória, das primeiras publicações. Eram pequenas, eram curtas, né, eram poucas, né, mas começou a trazer um sucesso para a arte e chegou na década de 60, 70, ampliou de uma forma enorme. A produção nacional começou a existir mesmo, o artista nacional tem espaço, né, e hoje tem um mercado diferente. O mercado vai mudando conforme o tempo, mas ali é uma trajetória bem legal da história do quadrinho nacional. Por aqui é possível ver várias carinhas conhecidas, como o Superman, o Pato Donald, o Capitão América, Batman e Homem-Aranha. Todos muito admirados e bastante lidos por brasileiros de todas as idades. Mas o número 1 na preferência dos brasileiros, com certeza, é a criação do Maurício de Souza. Quem não se lembra da fome insaciável da Magali, do mau cheiro do Cascão e das brigas entre o Cebolinha e a Mônica? Esses personagens com certeza fizeram parte da infância de várias gerações e vão permanecer na memória de quem acompanhava suas histórias. Existe personagem para todo tipo de público, né? Agora, da produção nacional, sem dúvida que a Turma da Mônica é um marco. O Maurício de Souza é o símbolo do sucesso do quadrinho nacional, a personagem que tem a cara do Brasil. Então, as revistas da Mônica tiveram início na década de 70 e não pararam. Muda a editora, dá uma reformulada, aumenta títulos, muda os títulos, mas é um marco muito forte do quadrinho nacional. Por enquanto, os desenhistas e produtores de revistas em quadrinhos ainda tentam encontrar formas de abranger a circulação de suas publicações. O mercado permanece um tanto quanto estagnado no que diz respeito à distribuição desses materiais entre os estados brasileiros. Ou seja, quem produz aqui nessa região dificilmente consegue fazer sua revista chegar em estados mais distantes. Mesmo assim, esse tipo de mercado tem crescido e a arte dos quadrinhos ganhado espaço. A distribuição de uma revista é o maior problema do produtor nacional. O quadrinho nacional está muito respeitado. Tem muitos artistas nacionais trabalhando no exterior. Os próprios títulos nacionais estão tendo mais notoriedade. O que fica é essa situação de distribuição, que é um dos pontos que a gente está trabalhando, está discutindo, tentando melhorar para garantir a maior visibilidade da produção. Se você também é um amante dessa arte, é só ir até o Cine Teatro na Rua Dom Pedro II. A exposição permanece até essa sexta-feira.